Olá, tudo bem com você? Como estão sendo os 10 dias de oração na sua igreja, na sua comunidade, no seu pequeno grupo, na sua família? Estou aqui com a minha apostila, Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final, material muito bem preparado aqui pela liderança da igreja na América do Sul. E o tema para hoje, o quarto dia, dia 25 de fevereiro, está aqui, vencendo o sofrimento. Vencendo o sofrimento. Mais um tema muito bom para a nossa reflexão. O texto bíblico é Salmo 86:15, que diz: Tu, Senhor, és Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Se você não está participando, dá tempo ainda, viu, de se envolver nesse projeto maravilhoso, 10 dias de oração, de jejum, de busca pelo batismo do Espírito Santo, de uma renovação da nossa vida espiritual, de reconsagração, de reavivamento. Participe. Eu gosto muito desse período do ano litúrgico, da nossa igreja. Gosto do Impacto Esperança, gosto de outros eventos e programas, mas esse aqui realmente é um que me chama muita atenção. Fico muito feliz nessa época do ano. Certo dia, um pai levou um filho de 5 anos para fazer uma cirurgia. Tremendo e assustado, o pequeno garoto se agarrou ao pai quando viu a equipe médica se aproximar para iniciar o procedimento cirúrgico. Com dor no coração, o pai entregou seu filho para que os médicos iniciassem o procedimento doloroso. Na perspectiva da criança, o menino deve ter se perguntado por que o pai, que sempre o protegia, estava permitindo que estranhos o levassem para ser furado e cortado. Como aquela criança em momentos de dor, somos levados a questionar o amor e o cuidado de Deus para conosco. No entanto, devemos ter a segurança de que Deus nos ama, mesmo em meio à dor, e de que Ele não é o causador do mal. Isso é importantíssimo, Por isso que é importante também estudarmos o grande conflito, entendermos a origem do mal e saber que Deus não é o causador do mal, Deus não originou o mal, e o fato de haver mal não prova que Deus não existe. Prova, na verdade, que Deus criou seres livres, dotados de liberdade de escolha, livre-arbítrio, e infelizmente alguns desses seres, começando por Lúcifer, tomaram o caminho errado, escolheram errado, se afastaram de Deus e deram origem ao pecado, à história do pecado. Eu vou ler alguns trechos aqui de textos de Ellen White, que são destacados na nossa apostila. Por exemplo, Patriarcas e Profetas, página 18, que diz assim: Mesmo quando expulsou Satanás do céu, a sabedoria divina, infinita, não o destruiu. Visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus, a fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus na destruição de Satanás. Para o bem do universo inteiro, ao longo da eternidade, ele deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados, e a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade da sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda a questão. É aquilo que alguns perguntam, Por que Deus não destruiu Satanás assim que a rebelião se manifestou? Assim que ele se rebelou contra Deus, ou mesmo quando esses pensamentos se manifestaram em sua mente? Pense na situação dos outros anjos. Nunca haviam visto o mal, não sabiam o que era rebelião, o que era desobedecer a Deus, o que era pecado. Aí Satanás manifesta uma opinião contrária, Deus o fulmina. O que os anjos pensariam? Aqui é assim, então, se a pessoa discordar, ela é morta? Obedeceriam por medo dali em diante, não mais por amor e livremente. O amor só existe num contexto de liberdade de escolha. E a pessoa escolhe amar, ela não é forçada a isso. Se for forçada, não é amor. Então Deus precisou permitir que o caráter de Satanás se manifestasse, que os frutos da sua rebelião aparecessem, para que todos soubessem que, finalmente, quando Satanás for destruído e o pecado também, isso será simplesmente a manifestação da justiça de Deus e para o bem do universo. Não é fácil entender isso, não é fácil aceitar muitas vezes isso, mas é a única forma de nós entendermos que realmente o mal existe, não porque Deus quis, mas porque ele se manifestou na vida livre de seres criados com liberdade de escolha. Ciência do Bom Viver, página 153, diz assim: Os professos cristãos que estão sempre se queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem religião genuína. Aqueles que encontram um
perverso prazer em tudo que é melancólico no mundo natural, que preferem olhar para as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de verdor exuberante, que fecham os sentidos à voz jubilosa que lhes fala na natureza e é doce e harmoniosa ao ouvido atento, esses não estão em Cristo. Muitas vezes sua mente poderá ficar como que nublada por causa do sofrimento. Nessas horas é melhor nem pensar. Saiba somente que Jesus ama você. Ele compreende sua fraqueza, você pode fazer a vontade dele simplesmente repousando em seus braços. Mesmo vivendo no mundo de pecado, no mundo em que há dor, sofrimento, doenças e morte, nós podemos também contemplar o lado bom da vida, podemos também olhar para a natureza, para as flores, para os pássaros, para as bênçãos que Deus derrama sobre nós todos os dias. Cabe a nós escolher que faceta da vida, da realidade que nos rodeia, nós vamos contemplar e nos demorar nela. Nós, quando vivemos uma vida melancólica, de tristeza, só enfatizando os aspectos negativos, nós não representamos bem ao nosso Deus. Até porque lá em Gálatas capítulo 5 é dito que o fruto do Espírito, que é composto por vários gomos, digamos assim, ele traz ali também a alegria. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, alegria. Então, se você vive no Espírito Santo, se você tem comunhão com Deus íntima, você pode ser feliz, mesmo num mundo de tanta tristeza. E você vai sempre se lembrar de que, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando ocorrem coisas difíceis, complicadas, quando o sofrimento bate a porta, nós podemos e devemos crer e entender que Deus está agindo ali também, que Deus cuida de nós o tempo todo e que dali surgirão experiências que vão talvez garantir até a nossa salvação. A salvação é pela graça, obviamente, mas Deus nos burila, nos aprimora, nos lapida também por meio das situações complicadas da vida. Então sejamos gratos a Deus em tudo dai graças, como diz a Bíblia, e entendamos que se Deus permite que certas coisas aconteçam conosco, embora não seja Ele o causador, dali Ele vai tirar bênçãos. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos cujos olhos não estão tão cegados pelas lágrimas que nem conseguem discerni-lo. Morte dos Cruz de Cristo, página 14. E é verdade, muitas vezes estamos com os olhos tão inchados de chorar que nós não enxergamos a realidade de que Jesus está do nosso lado. Nas horas de maior provação e dor, Ele está do nosso lado, especialmente ali nos fortalecendo. Seus anjos bons estão conosco. Não esqueça disso. Que a sua fé seja tão forte a ponto de você, em momentos de sofrimento, saber e crer que Deus não abandonou você. Aplicação pessoal. A Bíblia não apresenta uma explicação conclusiva para o sofrimento e a dor que nos atingem. O que sabemos por meio do livro sagrado é que Jesus sempre está por perto em nossas horas de dor. Ele nos abriga em seus braços e cuida de nossos ferimentos. Outros podem passar de largo, mas Ele nunca o fará. Ele vê nossa dor, Ele sabe tudo sobre o nosso sofrimento. E o melhor de tudo é que Ele não nos deixa sozinhos. Nesse momento, fale com Deus e confirme sua confiança no amor e na bondade dEle. Confiemos em Deus. Deus é amor. Deus tem a nossa salvação como seu propósito maior, né? E nós precisamos confiar de que Ele está conduzindo todas as coisas para o nosso bem e para o bem do universo. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa reflexão que fizemos nesses 10 dias de oração. Que esse período seja de muita comunhão contigo, de reavivamento espiritual, que a tua igreja saia fortalecida para enfrentar as lutas que vêm pela frente. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que nos dás. Ajuda-nos a enfrentar o sofrimento e as lutas deste mundo. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.